E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula aqui ainda dessa nossa série de aulas sobre matriz. Hoje eu quero falar com vocês sobre o determinante de uma matriz. Determinante de uma matriz nada mais é do que um número real que representa essa matriz. Eu transformar essa matriz em um único número real. Tem algumas formas de se calcular esse determinante e eu vou fazer de um jeito aqui com vocês nesse vídeo de hoje, apenas uma dessas técnicas de se calcular o determinante. Nós vamos aprender como fazer esse determinante para uma matriz de ordem 2 e também uma de ordem 3. Um detalhe que vocês já devem estar percebendo, o determinante é associado a uma matriz quadrada. Então, por isso que eu estou falando que a matriz de ordem 2 e ordem 3, matriz com duas linhas, duas colunas, três linhas e três colunas. Vamos começar aqui pela matriz de ordem 2 e é bem simples. Você só precisa lembrar algo que eu falei lá anteriormente, quando eu falei de matriz quadrada. Ela tem duas diagonais. Eu digo que uma diagonal é principal e a outra é diagonal secundária. Então vamos destacar aqui, ó, essa é a diagonal principal desse meu exemplo A. E a outra, vamos botar aqui até de uma outra cor, é a diagonal secundária desse meu exemplo. Por que isso daqui é importante? É a técnica que a gente vai utilizar para determinar esse determinante, né, para calcular o determinante, é o seguinte: eu vou pegar a minha matriz diagonal, multiplico, então 2 vezes 3, 6, menos o resultado que eu vou obter com a minha diagonal secundária. Então, 4 vezes 1, 4. Passo um menos o outro, 6 menos 4, 2. Então, o determinante dessa matriz é 2. Simples assim, bem tranquilinho, não é? Vamos fazer aqui a letra B? O único cuidado aí que a gente tem que ter é justamente quando começa a entrar um monte de sinal. Então, ó, diagonal principal, vamos marcar aqui diagonal secundária, e aí eu vou multiplicar e fazer um menos o outro. Então, menos 1 vezes menos 2 é 2, certo? E aí eu vou fazer menos a diagonal aqui contrária, 4 vezes menos 7 é menos 28. Então, ó, atenção, o menos da conta que eu vou fazer e o menos 28, tá? Então, cuidado, muito cuidado com isso. Sempre eu estou fazendo aqui minha conta de menos e pode acontecer do segundo número também ser um número negativo, também ter um sinal de menos. Aí fica esse menos com esse menos vai dar mais. Então, 2 mais 28 igual a 30. O determinante dessa matriz B é 30, ok? Já fui calculando aqui direto, mas só para falar para vocês, né, até que eu esqueci de falar no início, é que a gente representa de forma diferente o determinante, tá? A matriz a gente coloca entre parênteses ou até mesmo colchete, e para calcular o determinante, a gente coloca ela entre barras. Essas barras aqui, ó, é para indicar que é o determinante envolvendo esses valores da matriz. Ou então, ao invés de eu usar as barras, eu posso chamar simplesmente de det, uma abreviação aí para determinante. O determinante da matriz 2, 1, 4, 3 é igual ao número 2. Ok? Então são duas representações aí para a matriz, para o determinante. Ou eu utilizo as barras para separar aqui, para colocar os valores entre elas, ou então utilizo a expressãozinha aqui abreviada det para indicar o determinante. Então, para você calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, é muito tranquilo. Vocês perceberam aqui, é uma diagonal, multiplica, menos, na outra diagonal multiplica e vê quanto que dá o resultado dessa conta de menos, só tomando cuidado com os sinais. Quando a gente vai para uma matriz de ordem 3, aí a gente tem algumas outras formas de resolver, mas eu quero resolver esse exemplo com vocês utilizando a regra de Sarros. E como que é essa regra de Sarros para eu determinar o determinante dessa minha matriz do exemplo A aqui? É muito simples também.
Eu vou repetir essa matriz, mas agora aqui colocando entre barras, já que eu vou calcular determinante. Então, 2, 1, 3, 5, 4, menos 1, 0, menos 2 e 1. Pronto. Agora eu vou pegar as duas primeiras colunas e vou repeti-las aqui depois dessa barra. Assim, ó. 2, 1, 3, 5, 4, menos 1. Para que eu vou fazer isso? Assim eu tenho diagonais que vão envolver todos os números da matriz. E aí eu utilizo uma ideia parecida com a de ordem 2. Pego as diagonais e vou multiplicando. Vamos colocando aqui de cor diferente, para vocês se orientarem. Ó. Essa primeira diagonal aqui, 2 vezes 4 vezes 1, que vai dar 8. 8 positivo, né? Vamos botar um mais 8 aqui. Agora vamos pegar aqui essa minha segunda diagonal aqui, ó. Tá vendo? Que eu estou falando de diagonais que vão envolver todos os elementos da matriz. Então, 5 vezes menos 2 é menos 10. Menos 10 vezes 3 é menos 30. Agora eu vou pegar essa minha terceira diagonal aqui, ó. Eu consigo formar, vou ficar aqui um pouquinho apertado. Eu tenho 0 vezes 1 vezes menos 1. Dica: como eu tenho que multiplicar, se aparecer um zero na diagonal, vai dar zero, porque todo número multiplicado por zero é zero. Eu não preciso nem me preocupar aqui em fazer muita conta. Apareceu um zero ali no meio da diagonal, seu resultado é zero. Agora a gente vai fazer algo parecido com o que fez na ordem 2. A gente vai pegar ao contrário, voltando, pegar essa diagonal contrária. Percebe que, olha, vou aqui fazer com uma outra cor, vamos botar aqui de verde. Eu tenho essa primeira diagonal aqui, tá vendo? E aí eu vou multiplicar 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Só que aqui na hora de eu colocar o resultado, lembra que lá na ordem 2 a gente fazia menos a diagonal secundária? A mesma coisa vale aqui. Eu vou fazer menos esse resultado. Então, como deu 5 positivo, vai ficar menos 5. Ok? E aí vou fazendo isso com as outras diagonais. Olha aqui, essa daqui de verde, ó. Agora vai começando a ficar um pouquinho mais poluído, né, visualmente. Eu tenho aqui, vamos puxar a setinha aqui para lembrar o resultado. Eu tenho 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Então, mais 4, só que como está na diagonal contrária, né, eu vou fazer menos 4. E por fim, a última aqui, ó, vai aparecer o zero de novo. Então, multiplicação com zero dá zero. Agora a gente faz a conta que se formou ali embaixo. Aí você pode fazer da maneira que você achar melhor, se você quiser seguir a ordem, se quiser juntar os negativos, juntar os positivos, tanto faz. Vamos fazer aqui na ordem. O zero aqui não vai mudar nada, então menos 4 com menos 5 dá menos 9. Se quiser fazer passo a passo, também pode. Ó. Menos 9, vou repetir o restante da expressão. Vou fazer essa daqui devagar com vocês. Menos 9 mais 8 dá menos 1. Repetir aqui o restante da expressão. Menos 1 com menos 30 dá menos 31, mais 0 não vai fazer diferença nenhuma. Então, menos 31 é o determinante dessa nossa matriz de ordem 3. Ok? Então, a ideia, tanto para a ordem 2 quanto para a ordem 3, são muito parecidas. É você multiplicando os números pela diagonal e diminuir pelo resultado da outra da diagonal contrária. Vamos botar assim o nome para lembrar, contrária, de que está voltando, que é a nossa diagonal secundária, ok? Aqui na ordem 3 tem esse a mais, essa regra de Sarros aqui que se chama, e a gente repete as duas primeiras colunas para aí sim poder ir multiplicando de forma diagonal, ok? E aí você percebe que todos os números da matriz entraram no cálculo de alguma forma. Então vamos só fazer aqui mais um exercício para a gente fechar a aula de hoje. Eu tenho a matriz A, que eu não sei quais são os elementos, só que ela é de ordem 3, em que cada elemento dela, né, o elemento A, linha I,
a coluna J, eu posso calcular da seguinte forma. Ele vai ser 1 se o I for maior ou igual que J. E vai ser o I mais J se o I for menor que J. Então, calma lá. Vamos por parte. Ela é de ordem 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos fazer o desenho dessa matriz A. 3 linhas, então vai ter o elemento A11, A21, A31. 3 linhas. E ela também tem que ter 3 colunas. Então, A12, A13, A22, A23, A32 e A33. Tá? Um esboço aqui só para a gente visualizar. Agora ele está falando aqui nessas chaves que toda vez que a linha I, né, o número de linha I, for maior ou igual ao J, vale 1 o elemento. Então, em que situação aqui eu tenho que a linha, o número da linha é maior do que o número da coluna ou igual? Quando são iguais, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3. Então, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1 também. Agora, onde que a linha, o número da linha é maior do que o da coluna? Aqui, ó. O 2 é maior do que 1, certo? Então, aqui eu troco por 1. O 3 é maior que 1 também. Então, troco por 1. Vou aqui só colocar em destaque aqui para vocês aí não ficarem perdidos. Ó. A31, o que significa isso? Que o I vale 3 e que o J vale 1. Então, eu tenho que 3 é maior do que 1. A condição que está escrita aqui, ok? É isso que eu estou fazendo. Tem mais algum caso aqui em que o número da linha é maior do que o da coluna? Tem aqui, né? 3 é maior que 2. Então, aqui também vai ser 1. O restante é o segundo caso, que é o número da coluna que é maior do que o número da linha. Aqui eu vou somar o valor do I com o valor do J. Então, ó, 1 mais 2 é 3. 1 mais 3 é 4. 3 mais 2 é 5. Fechou. Pronto, tá aí a minha matriz A. Agora eu só vou calcular o determinante dela. Como que vou calcular o determinante da matriz A? A gente aprendeu agora há pouco, usando a regra de Sarros. Bota aqui a sua matriz, né? 1, 1, 1, 3, 1, 1. Vê que tem um monte de 1, vai ser fácil para a gente multiplicar. Repete as duas primeiras colunas. Então, 1, 1, 1, 3, 1, 1. Certo? E agora você multiplica. Vai multiplicando na diagonal, lembrando que você vai indo, né, na sua diagonal principal e depois tem que voltar na diagonal contrária. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou multiplicando e botando o resultado aqui embaixo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Um positivo, né? Por que eu gosto de botar logo assim, fazer esse esquema? E se por acaso lá na frente eu descobrir que tem algum erro, eu consigo voltar e olhar cada pedacinho do meu cálculo para ver onde eu errei. Se você faz tudo muito direto, não bota nada arrumado, se você errar alguma coisa lá na frente, para voltar você vai ter uma trabalheira enorme. Então, faça os seus cálculos bem organizados, porque se você errar alguma coisinha no meio do caminho, dá para você ajustar com tranquilidade. Aqui, ó, segunda diagonal. 3 vezes 5, 15. Vezes 1, 15. 15 positivo. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 4 também. Então, mais 4. Agora eu vou fazendo o caminho de volta. Então, só para diferenciar, para a gente lembrar, vamos botar aqui de outra cor. 3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Só que como eu estou voltando, eu vou diminuir 3. Então, vai ficar menos 3. 1 vezes 5 é 5. Só que estou voltando, menos 5. 4 vezes 1, 4. Voltando de novo, menos 4. Ok? Lembrando que esse caminho de volta eu sempre faço menos o resultado. Se o resultado tivesse sido negativo, ia ficar menos com menos, mais. Aqui não, ficou tudo negativo mesmo. Vamos fazer essa conta aqui para fechar? Ó, tá arrumadinho aqui os negativos tudo de um lado, né? Menos 4 com menos 5 é menos 9. Menos 9 com menos 3 é menos 12.
E aqui vamos somar os positivos. 1 mais 15, 16. 16 mais 4, 20. Eu fiz aqui um pouquinho direto, mas no exemplo anterior eu fui fazendo conta por conta. Fica a seu critério, segue o seu ritmo, como você acha mais fácil de fazer, se é ir fazendo devagarinho, se é fazer tudo direto. Só aquela observação que quando você faz direto, você tem que ter um cuidado enorme, principalmente quando você tem sinais aí positivos e negativos para não errar nada. Então, de preferência, sempre comece fazendo devagar e aí, conforme você vai pegando a prática, vai fluindo muito mais rápido os seus cálculos, aí você pode dar esse passo de acelerar o ritmo. Aqui então eu tenho menos 12 mais 20, um é negativo e o outro é positivo, ou seja, um é uma dívida e o outro eu estou ganhando, né? Se a gente quiser pensar em reais aí, eu tenho 20 e perco 12, eu ainda vou ficar com 8. Esse 8 aí que sobrou, na realidade, é o determinante da nossa matriz A, ok? Espero que tenha ficado bem claro como que eu posso calcular o determinante. Isso daqui será muito útil quando a gente estudar algumas outras coisas sobre matriz e também em outras áreas da matemática, como por exemplo, geometria analítica, que a gente estuda mais para frente aí no futuro, ok? Por hoje é só então, da minha parte. Agora vocês pratiquem, façam exercícios. Estão vendo que todas essas etapas de matriz tem muito cálculo. Então você precisa praticar um pouquinho para pegar aquele jeito de fazer tudo tranquilamente, sem erros e bem rápido, bem prático aí para no Enem não perder tempo com coisas simples que nem isso que a gente fez hoje. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.